As maiores lições da minha vida, elas vieram das minhas piores derrotas. No vídeo de hoje, a gente vai ver 7 lições que eu aprendi com as minhas derrotas, porque por muito tempo eu imaginava que quando a gente perdia, isso era sinônimo de fracasso. Então eu me sentia para baixo, eu me sentia inferior, menor do que qualquer pessoa. Só que com a experiência, com a vida, eu percebi que não era assim, que na verdade esses fracassos, eles podem ser apenas derrotas temporárias, como o próprio Napoleão Hill fala disso, e que por meio desses fracassos é possível a gente tirar as lições que vai inclusive melhorar a nossa vida. Acompanhe comigo o conteúdo de hoje, que eu vou te contar aqui as 7 lições que eu aprendi e que, quem sabe, uma dessas lições seja exatamente aquilo que você precisa ouvir, que você esteja necessitando nesse momento para você dar a volta por cima também. Vamos lá, então? A primeira lição que eu aprendi com o fracasso na minha vida foi o seguinte, é que a derrota, ela revela quem você realmente é. Porque é muito fácil se sentir forte, se sentir poderoso, quando está dando tudo certo na sua vida, né. Agora, quando você tem uma perda muito grande, seja financeira, familiar, de saúde, alguma situação, por exemplo, pessoas que têm um diagnóstico de câncer, alguma coisa, aí é que você vai saber quem você realmente é, qual é a sua força interior. E para a gente continuar nessa nossa conversa, dessa lição primeira, que a derrota revela quem realmente a gente é, eu quero colocar aqui a citação do Napoleão Hill, da obra dele que chama-se Liberte-se de Seus Medos. E ele fala o seguinte: lembre-se também de que todos que alcançaram sucesso na vida tiveram um começo ruim e passam por diversas dificuldades de cortar o coração antes de chegarem lá, entre aspas. O momento da virada nas vidas daqueles que tiveram sucesso normalmente vem com alguma crise, por meio da qual eles foram apresentados aos seus outros eus. Muitas das vezes, a gente só conhece quem realmente é, a gente só conhece o nosso poder interior, a nossa força, a nossa resiliência, quando de fato a gente enfrenta uma dificuldade, uma crise na nossa vida. Inclusive, os estoicos, eles acreditam que a dificuldade, ela não é para a gente temer e fracassar. Pelo contrário, a dificuldade é uma oportunidade para a gente exercer o nosso estado emocional. Agora eu te pergunto, diante da dificuldade, quem você realmente é? Você reage apenas ao que te acontece? Ou você aproveita a oportunidade para aprender, para se desenvolver, para refletir qual é o ensinamento que aquela dificuldade ela significa na sua vida. Lição número 2 que eu tive que aprender com a minha derrota é o seguinte, que nem tudo que dá errado é um erro. E para isso, eu quero ler com você aqui a citação do Napoleão Hill, que é da obra Pense e Enriqueça, que ele diz o seguinte: todo fracasso traz em si a semente de um sucesso correspondente. Todo fracasso, ele traz em si essa semente. A questão é, o que você vai fazer com essa semente? Você vai semear no solo fértil para que ela nasça, cresça e se desenvolva e se transforme em prosperidade na sua vida? Ou você vai jogar fora essa semente e perder a oportunidade? Então, Napoleão fala isso, que o fracasso é a semente de um sucesso correspondente. Por trás de um fracasso pode estar a sua grande oportunidade, a sua grande virada de chave. Às vezes, a derrota, ela não é um castigo para você. A derrota é um redirecionamento para te mostrar que não é aquele caminho, que você deve o quê? Que você deve parar de fazer a mesma coisa, porque não vai funcionar, então você vai ter que mudar
a sua estratégia. Pode significar o que também? Que talvez você, então, não tenha o conhecimento necessário ainda, então é hora de ir atrás, é hora de aprender, é hora de se desenvolver. Ou então você pode ter o conhecimento e tudo, mas não é o momento, porque tudo na vida há um tempo. Muitas das coisas que hoje eu agradeço na minha vida, eu observo o meu passado lá e eu vejo que ela só aconteceu porque algo deu errado lá atrás. Às vezes por aí a gente tem um relacionamento que às vezes deu errado, que a pessoa nos traiu, e a gente lamenta o que aconteceu, e chora, e fica triste, e fica para baixo. Só que às vezes por trás dessa derrota temporária, o que que acontece? A semente do sucesso. Ou seja, é muito melhor você estar só, ou você vai conhecer alguém, ou você vai se desenvolver, ou você vai continuar na sua solitude, está tudo bem. Aquele relacionamento não ia ser o melhor para você. A gente não sabe a nossa vida. Você que está aqui me assistindo, o que foi que deu errado na sua vida? E tempos depois, você descobriu que isso que deu errado, na verdade, e você naquela época pensava que era um erro, e agora você descobriu que aquele erro lá, aquele errado agora é uma bênção, que você dá graças a Deus por ter acontecido, mas que na época você chorou e lamentou muito. Uma terceira lição que eu aprendi muito com as minhas derrotas é o seguinte, é que o orgulho ele custa caro. Tanto faz ser no sentido financeiro, no sentido emocional, no sentido familiar. O que quer dizer que muitas derrotas que aconteceram comigo, simplesmente elas aconteceram porque na época eu não quis ouvir as pessoas mais experientes, eu não quis ouvir pessoas que queriam o bem para mim, então eu segui um caminho diferenciado e depois eu quebrei a cara. Ou então eu não quis pedir ajuda por orgulho. Ou então eu não queria admitir que eu não sabia e eu forcei a barra. Bom, pessoal, e uma outra lição que eu aprendi muito, né, com as minhas derrotas é que a dor, ela ensina mais que o conforto. Isso não quer dizer que o conforto não ensine nada, mas quer dizer que em momentos da nossa vida que a gente está sofrendo, é muito viável que a gente aprenda alguma lição. Isso quando a gente se dispõe a crescer, né? Então a gente passa por esse momento de dificuldade e a gente separa um momento para refletir o que que essa dificuldade quer nos ensinar. Tenho que aprender com essa dificuldade. O que que eu tenho que aprender? Então, por meio desse questionamento, a gente vai o quê? A gente vai ter respostas e a gente vai aprender, a gente vai se desenvolver, a gente vai buscar conhecimento, vai buscar melhorar, vai buscar superar todo esse conflito que aconteceu. Portanto, a dor, ela obriga você a mudar, porque ou você muda ou você continua na dor. Já o conforto, ele convence sim, ele é muito agradável, então ele convence de que você deve continuar igual, ele deve continuar, do mesmo jeito. Inclusive, pesquisas em psicologia mostram que muitas pessoas que passam por situações dolorosas, elas relatam mudanças internas profundas, como uma maior força, psicológica, mais clareza sobre a vida, novos propósitos, algo que nem sempre acontece nas fases confortáveis. Isso se chama crescimento pós-traumático, que sim pode acontecer. A dor, ela, embora difícil, muitas vezes nos tira da zona de conforto, ela nos força, sabe, ela nos força a revisar nossas crenças, a buscar novas respostas, a nos desenvolver, a buscar conhecimento, a pesquisar. Isso quando a pessoa aproveita a oportunidade para crescer e a pessoa não fica se vitimizando, a pessoa não fica reclamando, se julgando inferior, incapaz, sem merecimento. E agora eu te pergunto, diante dos acontecimentos de dor, você vai se questionar o seguinte: o que eu posso fazer para sair desse buraco emocional o mais rápido possível? Essa é a pergunta que você vai fazer a si quando você estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida. Nem toda derrota é pública, mas toda derrota
pesa, porque nem sempre as pessoas identificam o nosso sofrimento. E tampouco a gente consegue identificar o sofrimento do próximo. Quantas e quantas vezes você olha para o próximo, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, e esta pessoa está sorrindo, contando piada, mas só Deus sabe o que se passa no coração dessa pessoa. Nem toda derrota é pública. Às vezes a gente sofre calado, às vezes a gente sofre sozinho, mas a derrota pesa. E não há nenhum problema nisso que acontece, da dor pesar, apesar de você não ficar divulgando por aí que você está sofrendo, que você está chorando. Eu acho até ridículo isso. Agora, a questão é o seguinte: quando a gente está passando por dificuldade, a gente esquece o público, a gente foca na gente. E aí a gente se pergunta: o que eu posso fazer de prático para aliviar o peso emocional da derrota, disso que eu estou passando? O que eu posso fazer para melhorar, para mudar a minha situação? Esse questionamento, veja que não é a primeira vez que eu estou falando no conteúdo de hoje, porque é a pergunta mais importante deste vídeo agora. O que eu posso fazer de prático, para aliviar, para superar essa dor, esse peso emocional o mais rápido possível? E a sexta lição, pessoal, que eu aprendi com as minhas derrotas é que cair não define você, desistir sim. Eu aprendi que perder uma vez não diz nada sobre quem você é, nada. Agora, desistir de si mesmo, desistir dos seus sonhos, desistir dos seus projetos, desistir daquilo que você sempre quis na sua vida, do que você quer realizar, isso sim muda tudo. Inclusive, na obra do Napoleão Hill, que ele escreveu alguns livros, ele vai diferenciar o fracasso da derrota temporária. Inclusive, eu até tenho esse livro aqui, sempre eu falo desse livro, Pense e Enriqueça. Tá certo que é um livro que fala sobre prosperidade financeira, material, só que não é só isso, é muito mais. É a prosperidade como um todo, em todas as dimensões. Ele vai falar na sua obra, inclusive nesta obra aqui, a diferença de fracasso e derrota temporária. Então, o que é o fracasso? O fracasso é quando a gente cai e aí a gente desiste dos nossos sonhos. Ou seja, tu começa um empreendimento, um negócio, um projeto, que você quer fazer e você começa a fazer. Aí quando vem a primeira dificuldade, você vai lá e para tudo, desiste. Então isso ele chama de fracasso. Agora, quando você inicia o seu propósito, suas metas, seus objetivos, seus sonhos, você começa a praticar. E aí você sabe que a vida não é reta, não é só alegria, ela oscila. Então, quando vier um momento de dificuldade, aí você vai sentir o peso da dificuldade. Tá, só que aí você não vai parar. Você vai se perguntar: o que eu posso fazer para superar isso aqui na minha vida? O que eu posso fazer de prático para resolver esse problema aqui, essa dificuldade? E aí a resposta vai vir e você vai lá e continua e pratica. Essa é a diferença de fracasso e derrota temporária. Uma derrota temporária, é uma queda. E não vai negar a queda. Porém, é temporária, porque logo você vai continuar, claro, fazendo as devidas adaptações, e logo, logo, isso que era uma derrota temporária vai ser uma superação permanente. Porque você vai continuar e você vai vencer. É assim que funciona. Essa foi uma lição que eu aprendi na minha vida. Cair não define você como fracassado. Agora, desistir, sim. Aí, se você desiste daquilo que você mais queria, aí sim, infelizmente, você está se autodefinindo como fracassado. Mas se você caiu, não. Você é só uma derrota temporária e logo, logo vai estar tudo bem. Agora eu te pergunto, diante das quedas na sua vida, o que você vai escolher? Você vai escolher uma derrota temporária, que caiu, tá certo, são as dificuldades da vida, é normal, tudo bem, mas eu vou seguir, eu vou adaptar, vou modificar, mas eu vou continuar. Ou você vai seguir o fracasso? O que você escolhe?
E a sétima lição que eu aprendi com as minhas derrotas é que a derrota certa, ela pode salvar anos da sua vida. Algumas portas precisam se fechar na nossa vida, infelizmente. Porque se elas continuarem abertas, elas vão nos atrasar. Infelizmente, a vida é assim. Nem sempre a vida é do jeito que a gente gostaria que fosse, na verdade. Eu não sei se já aconteceu com você de alguma porta na sua vida se fechar. Seja o fim de um relacionamento, seja alguma falência, a perda de um emprego, de um trabalho, alguma coisa que aconteceu muito desagradável, muito ruim, que na época você achou horrível, mas que este desagradável, este horrível, na verdade, era um sinal de que algo devia acontecer e você tinha que fechar essa porta da sua vida para que você pudesse começar uma nova fase muito melhor. Tenho relato de pessoas que já estavam há anos numa empresa e gostava de trabalhar na determinada empresa. Só que aquela empresa ela não dava oportunidade para a pessoa progredir dentro. Ela não tinha um plano de cargos e carreiras. E aí, infelizmente, a pessoa perdeu o emprego, ela foi demitida, e na época foi, nossa, um Deus nos acuda. E aí o que que aconteceu? A pessoa aproveitou a oportunidade, recebeu tudo que é seu de direito e pegou esse dinheiro que pegou da indenização trabalhista e tal, pagou um curso, uma nova formação, e por meio dessa nova formação conseguiu um emprego muito melhor, que remunerava muito melhor, que a pessoa se identificava com esse outro emprego, e que por meio do salário desse outro emprego ela conseguiu pagar uma faculdade que era o sonho da vida dela, e ela fez essa faculdade com o salário desse novo emprego aqui, e agora ela tem a profissão do sonho e já está trabalhando na profissão do sonho dessa pessoa. Esse é um relato real, que eu conheço a pessoa. Então veja que ela tinha um emprego que ela achava medíocre, mas ela estava contente ali, já tinha mais de 12 anos de trabalho. A empresa estava quebrando, começou a demitir os funcionários, então ela saiu. E aí ela, com o dinheiro da indenização, ela pagou uma formação, um curso técnico, foi trabalhar como técnico dessa formação aqui e depois fez um curso de engenharia na área, e agora a pessoa já é engenheira, já tem o seu emprego como engenheiro. Veja, a derrota, ela pode salvar anos da sua vida. Porque imagina se esse cidadão passa a vida toda trabalhando só naquele emprego medíocre por causa do salário que ela não gostava. Eu não estou menosprezando emprego nenhum. Estou dizendo que para ela era emprego medíocre porque não era o que essa pessoa queria exercer a vida toda. Mas ela não tinha coragem de se pedir demissão, porque como é que ela ia pagar as contas em casa? O talão de energia, como é que ia ajudar a esposa a comprar comida, sustentar os filhos? Como é? Então, a pessoa estava amarrada ali naquele emprego, e já estava naquela zona de conforto ali, entendeu? Então, foi preciso uma derrota para que ela pudesse sair desse nível A e chegar ao nível mais elevado aqui. E isso também aconteceu comigo, porque eu tive também várias derrotas na minha vida, que na época eu achei que seria o fim para mim, mas eu superei, eu venci e hoje eu estou aqui muito bem, obrigada. Então, pessoal, é isso, é esse o aprendizado que a gente precisa entender que há certas derrotas que no início a gente vai pensar que é o fim do mundo, só que na verdade vai ser uma bênção. E a gente só vai saber disso lá no futuro. Portanto, é preciso ter fé, é preciso ter determinação no hoje, quando está acontecendo a coisa. Não desistir, a gente continuar persistindo, lutando, vivendo a nossa vida cada dia melhor, sabe? Não cair em vício, não cair em coisas erradas, só porque alguma coisa deu errado ali, houve alguma derrota. Vamos continuar no nosso objetivo para a gente crescer cada dia mais. E aí, eu quero te dizer o seguinte, que se por acaso você está passando por uma fase difícil na sua vida, saiba que isso aí não é o fim. Tenha fé, esperança, determinação. Talvez isso daí seja o recomeço de uma nova fase, uma fase consciente, uma fase melhor na sua vida. Tal como o caso daquela pessoa que eu citei o exemplo, que eu conheço na vida real, que foi demitida e agora está trabalhando na profissão dos sonhos, já está recebendo muito mais, ganhando muito mais do que quando era aqui. Então tenha fé, perseverança. A derrota, ela não veio para te destruir.
A derrota veio para te ensinar algo. E você que ficou comigo até o final, muito obrigada pela tua companhia. Verifique a sua inscrição, se inscreva para mais conteúdos como este, que sempre eu estou trazendo conteúdo para desenvolvimento, para crescimento real, pessoal, para a nossa vida. Muito obrigada pela tua companhia. Então, te vejo no próximo conteúdo. Tchau.